Em entrevista no canal sucursal da Vasco TV, o Atenção Vascaínos, Vitor Roma declarou que é contra a obra de reforma, ampliação e modernização de São Januário, afirmando que um estádio para 45 mil vascaínos será um grande elefante branco encravado no meio de São Cristóvão. O mago do marketing disse que o Vasco deve dar prioridade absoluta ao Maracanã e que a 777 Partners entrando na SAF será muito vantajoso para o Vasco na disputa que o clube trava com Flamengo e Fluminense pela concessão do Maracanã. Disse ainda no seu costumeiro devaneio que, assim como Frank Sinatra tinha o Maracanã como seu palco favorito quando cantava no Brasil, o Vasco deve ver no Maracanã o palco ideal para seus grandes jogos, enterrando assim o sonho que nós vascaínos e gestões anteriores do Vasco sempre desejaram e não puderam executar, que é a modernização e ampliação do nosso estádio. Se algum sócio do Vasco tinha alguma dúvida, aí está mais uma prova que essa gestão golpista dá de verdadeira ojeriza de estar em São Januário e atuam para que o nosso estádio vire apenas uma peça de museu e acabe sendo vendido em algum momento para o pagamento de alguma dívida não paga. Sócio do Vasco, estatutário, que votará e decidirá se vende o clube ou não na AGE. Você está feliz com a posição de Vitor Roma, que além de se achar o maior homem de negócios do Vasco, agora afirma categoricamente que se depender dele, São Januário já era, com a 777 Partners comprando a SAF do Vasco. Você concorda com isso? Esse pau mandado do Salgado e Osório, que também está ilegitimamente como vice-presidente de marketing, emite opiniões deste calibre que atua contra a grandeza do nosso clube. Esse sujeito não entende nada de Vasco. Ele nem sabe ou nem se lembra que na campanha da Libertadores em 1998, o título mais importante da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, nós jogamos todos os jogos em nosso estádio lendário, ou seja, foi São Januário e não o Maracanã, o palco da maior conquista da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, sócio estatutário do Vasco, você tem motivos de sobra para dizer não à SAF, não ao cartel da 777 Partners e não a essa gestão que não gosta do Vasco e por isso não gosta da ideia de revitalizar o nosso mítico estádio, como a ele se referiu a imprensa italiana quando em 2014 a Itália treinou o São Januário para a Copa do Mundo no Brasil. Sócio estatutário do Vasco, diga não à SAF na AGE e com isso deem a nova resposta histórica a quem sempre quis destruir o nosso clube. Diga não à SAF, votando contra a venda. Saudações vascaínas.